Aleluia. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Eu sinto o mover do Espírito aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Então fala para o teu irmão, fala para a tua irmã. Deus é digno da tua adoração, viu, meu irmão? Deus é digno do teu louvor. Deus é digno da tua vida. Deus é digno do teu sacrifício. Deus é digno do teu tudo. Amém. Deus é digno, Deus é digno, Deus é digno, viu? Amém. Pode sentar. Jesus. Como Deus é bom. Como é bom louvar a Deus. Como é bom adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à Bíblia. Vamos abri-la em Tito, capítulo 1, versículo 1. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos, já sentimos um regozijo na nossa alma, porque nada há de melhor do que quando nós adoramos o Senhor com espiritualidade, com a sensibilidade do Espírito Santo que está em nós. Não aquele louvor mecânico, não aquela adoração puramente da carne, não, mas aquela que vem lá de dentro, aquela que sai lá das nossas entranhas, aquela que mexe com as nossas emoções, aquela que causa um arrepio na nossa carne, aquela que faz com que nós sintamos muitas das vezes as lágrimas molhar os nossos olhos. E agora queremos ouvir a tua voz, agora queremos aprender de Deus, agora nós queremos crescer na tua graça, no teu conhecimento. Então fala-nos, Senhor, nesta manhã de domingo, o domingo que é o dia do Senhor, que é o nosso dia de descanso. Fala ao teu povo, fala às nossas vidas, fala através de mim, que a minha boca seja a tua boca, os meus olhos sejam os teus olhos, as minhas mãos as tuas mãos, a minha voz a tua voz, para que tudo que for falado desse altar seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a maturidade espiritual da igreja. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quer dizer que existe uma fé que não é de todo mundo. Existe uma fé que é de um povo especial. Paulo disse, olha, baixa só um pontinho de nada, Érico, por favor, esse meu microfone, bem pouquinha coisa, tá? Ele disse que ele era servo de Deus, que ele era apóstolo de Jesus, para promover a fé. Ele disse que é dos eleitos de Deus. Então a fé não é de todo mundo. A fé não é de todas as pessoas. A fé é somente dos eleitos de Deus. A fé santíssima, a fé bendita, que não é uma fé para a pessoa crer em macumba, não é uma fé para a pessoa crer em santo, crer em imagem, crer em corrente de libertação, não é uma fé para levar a pessoa a crer nessas coisas. Não, esta fé, que é a fé dos eleitos de Deus, não tem nada a ver com aquilo que se tradicionalizou chamar de fé. Hoje você vê uma pessoa prostrada de joelho diante de um santo da igreja católica, tem gente que diz assim, ó, como fulano tem fé. Olha como ele tem fé. Fé no São Jorge, fé não sei o quê. Olha, você vê o outro lá, fazendo um trabalho de macumba, numa encruzilhada. Olha, ele tem muita fé nos santos. Tem muita fé nos guias. Você vê uma pessoa fazendo uma corrente nessas seitas diabólicas. Olha, tem muita fé. Ele não falta a corrente dele. Olha, ele se apega àquilo com tanta fé. Ok. Só que esta não é a fé dos eleitos de Deus. Essa não é a fé que de uma vez por todas, a Bíblia diz, foi entregue aos santos.
Esta é uma fé da carne, esta é uma fé natural, esta é uma fé que todas as pessoas do mundo têm desde que nasce. Todo mundo tem essa fé natural. Você senta no banco da igreja, você senta, você não testa se ele está firme, se ele vai aguentar, você já chega e bum! Porque você tem fé que ele vai sustentar você, que ele aguenta você. Todo mundo tem essa fé. Você entra no ônibus ou no teu automóvel para voltar para casa, você diz assim, olha, daqui a pouco eu estou em casa. Você tem fé que vai chegar em casa. Isso é a fé natural, a fé dos eleitos de Deus, que é um dom, que é Deus que concede a cada um dos seus filhos, quando Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, quando o Senhor nos dá vida. Então esta fé, que é um dom, passa a existir dentro de nós para sempre. Amém? Mas nós precisamos entender como é que é esta fé. E o apóstolo São Paulo, ele explica aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Olha o que é fé. A certeza de coisas que você espera, coisas que você não está vendo. Às vezes você olha em volta, tudo parece dizer o contrário. Não tem nada que diga que seja possível aquilo acontecer, mas você crê que aquilo vai acontecer. Você acredita contra tudo e contra todos pela confiança que você deposita em Deus. Ele diz, é a convicção de fatos que ainda não se veem. Você ainda não está vendo, mas você está absolutamente convicto que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai agir para que aquilo se torne realidade. Às vezes, aos olhos dos homens, algo completamente impossível, mas você diz, mas para Deus tudo é possível. Então, isto aqui não pode ser uma coisa teórica. Isso aqui não pode ser apenas uma questão de conceito teológico. Isso não pode ser apenas uma teoria religiosa. Isso aqui, meu irmão, tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa real, porque a fé, ela tem um envolvimento com a verdade de Deus. Então, quem é de Deus, quem verdadeiramente tem o Espírito de Deus na sua vida, tem que transpirar isso aqui por todos os poros. Certeza e convicção. Amém? Você quer ver uma coisa? Nós nunca vimos Jesus. Nunca vimos Jesus curar um cego. Nunca vimos Jesus ressuscitar um morto. Nunca vimos Jesus falar os seus ensinamentos. Mas nós cremos em Jesus, não cremos? Nós não temos a certeza que Ele vai voltar. Nós não temos a certeza que Ele é Deus sobre todos, que Ele está no controle de todas as coisas. Isto é fé. É esta fé que Paulo está falando aqui. É esta fé que ele diz é dos eleitos de Deus. Então você tem que manifestar, meu irmão, esta certeza, esta convicção em todas as circunstâncias da tua vida, durante todos os dias da tua existência. Certeza, convicção em Deus. Isto é que é a fé dos eleitos de Deus. Não é você colocar um copo com água na frente de um rádio, não é fazer uma promessa para um santo católico, não é você fazer essas coisas bárbaras que muitos têm feito aí fora. Eu quero mostrar um exemplo que eu considero maravilhoso, que é um exemplo bíblico, que está lá em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 1 em diante, que é o exemplo do rei Ezequias, um homem temente a Deus, um homem de uma fé inabalável em Deus, de uma confiança absoluta em Deus. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar que esse homem, o rei Ezequias, era um homem absolutamente fiel a Deus. Então veja só, aqui em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou
29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste de ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Que homem! Acabou a idolatria. Disse, não, aqui não tem lugar para idolatria, acabou isso aqui. Derruba o poste de ídolo, derruba essas coisas todas que tem aí. Vocês estão adorando essa serpente como se isso aí fosse Deus. Vocês estão começando a direcionar a fé de vocês para coisas, para objeto. Não, 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 não. Vamos acabar com tudo isso. Vamos acabar com todas essas coisas que Deus abomina. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar na palavra. Vamos confiar no poder. E vamos nos submeter a Deus. Vamos fazer tudo que Deus ordena, que é o que Deus exige de cada um de nós. Mas tem mais. Aqui adiante, em 2 de Crônicas. Tá bom o som aí, ou tá muito alto? 2 de Crônicas, capítulo 31. Não, capítulo 32. Capítulo 32. Versículo 1. Não, o 31, vamos ler o capítulo 31. Vamos ler o versículo 20 e o versículo 21, que é o finalzinho do capítulo 31. Diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Deu para você ver como era a vida espiritual desse homem? Como era a sua fidelidade a Deus? Como era a sua obediência a Deus? E isso ele transmitiu para o povo de Israel. Ele tornou o povo de Israel, durante o seu reinado, um povo espiritual, um povo obediente, um povo temente, um povo que vivia pela fé. Aí no capítulo 32, versículo 1, tem algo aqui que parece impressionante. Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas. Olha que coisa interessante. Depois de tudo que Ezequias fez, depois de toda a fidelidade que ele demonstrou a Deus, depois de toda a obediência aos mandamentos divinos, veio Senaqueribe, um rei da Síria, um rei ímpio, mau, perverso, e entrou em Judá. Esse rei, ele vinha derrotando todas as cidades que ele encontrava ao longo do seu caminho, e agora ameaçava Jerusalém. E agora dizia: eu vou também derrotar Jerusalém. Ora, normalmente, irmão, era de se esperar que Deus, né, recompensasse essa fidelidade de Ezequias. Porque normalmente não é assim que as pessoas esperam. Normalmente não é isso que as pessoas esperam em troca da fidelidade. Olha, eu sou fiel a Deus, eu sou obediente a Deus, eu não falto os cultos da igreja, eu não vivo uma vida de erros, eu não vivo uma vida de pecados, eu faço aquilo que é reto aos olhos de Deus, então Deus vai me dar muita paz. Deus não vai permitir que me sobrevenham coisas ruins. Deus vai me dar uma vida sobremodo excelente. Só que veja, ao invés disso, Deus permitiu que o poderoso exército da Assíria viesse e ameaçasse Jerusalém. Você vê um homem bom, um homem reto, um homem que mudou a vida espiritual do povo de Jerusalém,
um homem que foi obediente à palavra. E depois de tudo isso, Deus permite que aconteça uma coisa dessa. Olha, irmãos, esse mesmo exército aqui do rei da Síria já havia pouco antes destruído o reino do norte. Israel já havia destruído. E não é difícil para a gente entender por que Senaqueribe havia prevalecido sobre o reino do norte. Porque naquela época houve uma divisão em Israel. Aí ficou o reino do norte, Israel, com idolatria, com feitiçaria, com falsos profetas, com tudo aquilo que Deus abominava, né? E ficou Judá, que era Jerusalém. Um reino pequeno, mas fiel a Deus. Então o reino do norte, ele havia se entregado totalmente à idolatria, havia se rebelado contra Deus. Então não era difícil entender por que Senaqueribe destruiu o reino do norte. Por que com tanta facilidade ele prevaleceu sobre ele. Mas Judá não. Judá, sob a liderança do rei Ezequias, tinha se voltado totalmente para Deus. Está aqui escrito. Eles fizeram aquilo que era bom. Eles fizeram aquilo que era reto aos olhos de Deus. Eles foram absolutamente fiéis a Deus. E de repente vem lá Senaqueribe e diz: agora é a vez de vocês. Agora eu vou invadir também Jerusalém. Eu também vou levá-los cativos. Eu também vou me apossar da cidade de vocês. Ora, qual é a lição que Deus está nos ensinando aqui? A lição, meus irmãos, é que todas as pessoas, todas, independente se são vasos de honra, independente se são vasos de desonra, elas têm tempestades na vida. A lição que Deus mostra com esse evento aqui é que quando vem os problemas, quando vem as lutas, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram com fúria, olha, vem para todos, vem para todas as pessoas. Problemas todos os seres humanos têm que enfrentar nesta vida, quer seja fiel a Deus, quer não seja fiel a Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza: aqueles que têm a ousadia, e eu uso essa palavra ousadia, de viver um compromisso de fidelidade com Deus, aqueles que têm a ousadia de serem obedientes à palavra, olha, esses sempre vão ter o respaldo de Deus. Na hora das lutas que vem sobre todos, porque é um grande erro, é uma grande ilusão quando se ensina assim: ah, você agora se converteu, você agora é de Jesus, você agora aceitou não sei o quê, olha, a tua vida agora vai ser um mar de rosa. Deus vai colocar uma barreira protetora, você vai viver agora uma vida. Não, absolutamente não. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. As aflições vêm sobre todos. Vem sobre o macumbeiro, vem sobre o cristão. Vem sobre o católico, vem sobre o cristão. Vem sobre o muçulmano, vem sobre o cristão. Vem sobre o infiel, vem também sobre o fiel. Agora, os infiéis, quando as aflições vêm, quando as tempestades da vida sobrevêm, eles não desfrutam do respaldo de Deus. A vitória, meu irmão, só vem para quem é comprometido com Deus. Quando a pessoa é comprometida com Deus, quando a pessoa é fiel a Deus, quando a pessoa é obediente à palavra, olha, Deus abençoa, Deus ajuda, Deus socorre nos momentos de aflições, Deus abre portas fechadas, Deus faz tudo, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Mas Deus só pode agir desta forma na vida dos que são fiéis. Olha a diferença do reino do norte para o reino de Judá. No reino do norte, idolatria, poste ídolo, né? Fogueira santa, corrente, romaria para juazeiro, sabe? Culto para quebrar maldição, gente caindo lá porque o falso profeta estendia a mão, jogava o paletó e dizia que era o poder de Deus. Tudo isso aí fazia parte do reino do norte. Coisas que Deus abomina. Então, Senaqueribe foi lá e venceu. Mas no reino de Judá, não.
havia fidelidade, havia obediência, havia um temor a Deus. Eles eram comprometidos com Deus, sabe? Tinham um comprometimento com Deus. Mas veio o mesmo inimigo, veio o mesmo problema para cima deles, só que com uma diferença: Deus é fiel àqueles que são fiéis. Veja só, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9. Versículo 9 em diante. Então diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha, Deus não rejeita nunca os seus servos. Aí no versículo 10 ele diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Não temas, porque eu te ajudo, eu sou contigo, né? Agora, volta lá em 2 de Crônicas. Vamos voltar. Capítulo 32. Vamos ver que quem confia em Deus, quando uma pessoa é fiel a Deus, ela não murmura, ela não desanima, ela simplesmente crê, ela simplesmente confia. Então vamos lá, versículo 2, 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 2 em diante, diz assim: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Eles disseram: primeira providência, vamos tomar providências, vamos tapar todas as fontes de água, eles não vão vir lutar contra a gente. Primeira dificuldade: não vão encontrar água aí fora, vão ficar debaixo do sol, vão ficar debaixo do calor, vamos tapar tudo. Foram lá, todo o povo, muito povo se ajuntou, né? E o que eu acho interessante aqui é que não tinha gente dizendo: ah, não, Ezequias, tapar a fonte, cavar, pegar terra, ficar transportando. Não, isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Se for para orar, eu oro. Meu negócio é orar. Meu negócio é assistir culto. Não conte comigo para outras coisas aqui. Como você vê isso na igreja hoje, sabia? Não, isso aí não posso contar comigo. Não, aquilo ali eu não faço. Não, aquilo ali eu não faço. Nós somos servos. Servos não escolhe dia, nem hora, nem lugar, nem como. Ele faz aquilo que o Senhor Deus está requerendo dele. Amém? Muito bem. Versículo 5. Ele cobrou ânimo. Vamos lá, pessoal, ânimo, disposição, vontade, alegria, né? Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo:
A partir de hoje nós vamos fazer jejum todas as noites, muito jejum. Olha, de meio-dia até as 6 da tarde vamos estar num círculo de oração. Eu quero vocês de joelho, mas é para orar de joelho até sangrar o joelho, viu? Porque Deus vai ter que nos ajudar. Vamos clamar a Deus. Olha, uma parte vai fazer corrente ali na... não sei aonde, não sei qual era o nome que dava naquela época. Devia ter alguma coisa lá naquela época também se fazia isso aqui. Não. Irmãos, olha só, que coisa maravilhosa isso aqui. Como é que ele falou ao coração do povo? Ele falou ao coração do povo usando a palavra de Deus. Olha aqui. Versículo 7. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Aleluia. Ora, sejam fortes, sejam corajosos, não temam, não fiquem com medo, não se assustem. A fama desse homem se espalhou por todos os lugares. Esse homem vem derrotando todas as cidades. Ele nunca sofreu uma derrota. Ele tem um exército poderosíssimo. Nós somos insignificantes diante dele. Todavia, há um que está conosco, que é maior do que o que está com ele. Ele disse, olha, o que está com ele é o diabo. O que está conosco é o Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 8. Com ele, com Senaqueribe, está o braço de carne, está a força humana, está a arma de guerra, está o poder do dinheiro. Com ele está a multidão dos seus soldados, tem muita gente ao lado deles. Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha, é Deus quem guerreia as tuas guerras. É Deus quem peleja contra os teus inimigos. Diga graças a Deus. Aí o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que coisa interessante, né? Esse homem não reclamou, ele não murmurou, ele não disse, mas como é que pode? Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Olha, eu restaurei toda a vida espiritual de Judá. Eu acabei com a idolatria, eu acabei com feitiçaria. Olha, eu ensinei o povo a palavra. Eu consegui fazer com que o povo fosse obediente aos mandamentos de Deus. Eu fiz com que o povo fosse fiel à palavra de Deus. E agora Deus me consente uma coisa dessa? Como é que Deus deixa esse homem vir para cá? Por que Deus não colocou anjos impedindo que ele viesse? Não é assim que muita gente fala? Eu não entendo por que veio essa doença. Eu não entendo por que eu perdi o emprego. Eu não entendo por que de repente se levantou alguém contra mim. Eu sou fiel a Deus. Olha, eu sou obediente à palavra. Ele não fez isso. Ele simplesmente começou a tomar providências para enfrentar o inimigo que está aqui. Só que, meu irmão, enfrentar esse poderoso exército aqui da Síria e permanecer vivo, era uma coisa, aos olhos humanos, totalmente impossível. Absolutamente impossível. Esse rei Senaqueribe jamais havia sofrido uma derrota. Jamais ele havia perdido uma batalha contra quem quer que fosse. Então, imaginar que podia enfrentá-lo e sair vitorioso, era impossível, absolutamente impossível. Então o cenário era este. O mais poderoso exército do mundo naquela época chegara para destruir o pequeno reino de Judá. Esse era o cenário. Acorda quem está cochilando do teu lado aí. Como é que as pessoas conseguem cochilar na igreja, hein? Meu Deus do céu. Ô Éricles, não tem um dispositivo para despertar sono, não? Não conhece nada assim, não? Que a gente possa instalar nos bancos da igreja. Quando eu olhar daqui que vem uma pessoa cochilando, eu... Pum! Aí eu acordei, eu espanto o sono. Deus que me livre. Que coisa horrível. Eu teria vergonha de vir para a igreja dormir, de vir para a igreja cochilar. Ah, pastor, porque eu fui dormir tarde. Dorme cedo. Você não sabe que você tem compromisso com Deus? Ou isso aqui não é importante? O governo
aprovou uma lei, Congresso, que agora, meu irmão, é proibido beber e dirigir. Seja qual for a quantidade de álcool. Se tomar meio copo de cerveja e o cara pegar, você vai preso. Olha, e é um crime grave. E fez muito bem. Tomara que isso comece a valer mesmo. E para todos, né? Deveria ter uma lei proibindo as pessoas de cochilar na igreja. Se cochilar na igreja, vai preso. É crime grave. Ou não é? Para mim é. Gravíssimo, grave. Vou sugerir que alguém leve essa lei lá para o Congresso. Bom, então esse era o cenário, né? Agora leia o versículo 9. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: olha, enviou os seus servos, os seus mensageiros, os seus homens de confiança, levar um recado para Ezequias, que era o rei de Judá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria. Olha só. Normalmente nós estamos acostumados a ouvir: assim diz o Senhor. E aquilo que o Senhor diz causa temor, né? Causa reverência, nos desperta. Olha o sujeito. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Por que vocês não fazem como as outras cidades fizeram? Que quando viram o meu exército poderoso, quando viram que não tinha a mínima chance, se entregaram. Porque era assim. Nem precisava lutar. Porque quando eles olhavam, Deus do céu, não temos nenhuma chance. Espera aí, nós não rendemos. Aí ele entrava, tomava posse da cidade, e todo aquele povo se tornava escravo dele. Aí espera aí. Em que vocês estão confiando? Para vocês ficarem aí sitiados, levantaram muros, vocês vão me enfrentar? Versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias que está colocando essas bobagens na mente de vocês? Não é Ezequias que está fazendo isso? Mandando vocês confiar em Deus, dizendo que Deus vai livrar vocês das mãos do rei da Síria? Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimarei incensos? Por que esse sujeito falou isso aqui? Olha que coisa. Porque havia, mesmo em Judá, algumas pessoas que não ficaram satisfeitas com o que Ezequias fez. Tinha muita gente que dizia: como é que pode? Ele derrubou os postes de ídolo, ele acabou com os altares que estão lá nos altos, onde nós prestamos nossos cultos, ele derrubou a serpente de bronze que nós adorávamos. Como é que pode? Ele só, não foi ele que fez tudo isso? E vocês agora querem confiar nele, já querendo provocar o quê? Uma divisão. Já querendo dividir o povo de Judá. Olha como é que procede os mensageiros do diabo, né? Versículo 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meu pai destruíram que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes descrédito. Não acredite nele, não creio no que Ezequias está dizendo, não acredite nessa coisa de predestinação. Não acredite que o diabo está amarrado. Não acredite que Jesus colocou os demônios em algemas eternas. Não acreditem que não tem mais que pagar preço, que não tem mais que jejuar. Não é assim que muitos aí fora dizem? Não acredite nesse pastor Carlos Magno. Olha como a história vem de longe. Porque
nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Versículo 16. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha, não satisfeito, esse sujeito depois mandou de volta os seus mensageiros, e agora com uma carta escrita. Agora mandou uma carta escrita. Vamos ver isso aqui, por favor. Capítulo 18 de 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 18, versículo 29 em diante. Olha só que coisa. Veja também. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vida, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Olha que sujeito sem vergonha. Ele diz: por que vocês não se entregam a mim? Se entreguem, eu assumo a cidade, vou deixar que vocês comam, que vocês bebam, até chegar a hora que eu vou levar vocês para uma terra semelhante a essa. Lá vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Lá vai ser maravilhoso. Quer dizer, lá vocês vão ser escravos. Vocês vão trabalhar, mas eu vou dar pão e água. Olha aqui. Irmãos, isso aqui é exatamente o que acontece hoje no mundo espiritual. Você liga uma televisão, você liga o rádio, e está lá um Senaqueribe dizendo: não acredito nessas coisas. Olha, como é que você vai acreditar que o diabo não existe? Como é que você vai acreditar que um trabalho de macumba não te atinge? Como é que você vai acreditar que Deus possa te abençoar sem você dar o teu dinheiro? Olha o testemunho. Creiam, venham para cá. Aqui vocês vão ter muita coisa. Aqui vocês vão ficar ricos. Aqui vocês vão ficar milionários. Aqui você vai ser curado do câncer, da AIDS, tudo. Aqui Deus vai fazer tudo. Venha. Olha, vocês vão ter o melhor da terra. Aí as pessoas vão. Olha, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O povo cansado, sobrecarregado, vai. Daqui a pouco, meu irmão, é que vai descobrir que o fardo que é lançado sobre os ombros é insuportável de carregar. Aí começa o regime de escravidão. Viu? Tem que dar todo o dinheiro. Olha, se você não der, o diabo te pega. Olha, se você não der tua poupança, você é covarde. Aí começa. Aí o regime de escravidão toma conta. Não pode mais as mulheres cortar o cabelo. A partir de agora não pode mais ir à praia. A partir de agora não pode mais sorrir. A partir de agora não pode mais isso, não pode mais aquilo. Regime de escravidão. Era o que esse homem aqui fazia. Viu? Mas no versículo 33, ele continua: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade?
Onde estão os deuses de Servafaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Olha, comparando o Deus de Israel com os deuses falsos, comparando o Deus bendito com esses deuses vagabundos que as nações ímpias criam. Cadê? Os outros deuses livraram? Por que o de você vai livrar? É tudo a mesma coisa. Versículo 35. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Muito bem. Olha como Ezequias era sábio. Ele disse: olha, não respondam nada, deixa eles falarem, deixa eles afrontarem, deixa eles dizerem o que quiserem, fique na de vocês, fica tranquilo, Deus está vendo tudo. Confie só em Deus, não parta para bater boca, não parta para o confronto pessoal. Aí os representantes de Ezequias, que se encontraram com os representantes de Senaqueribe, voltaram e vieram comunicar a ele o que é que tinha acontecido. Aqui, capítulo 19, que é quando eles voltam, eles falam com Ezequias toma consciência do que aconteceu, e aí ele manda outra vez os mensageiros, só que agora com uma carta escrita. Capítulo 19, versículo 10 em diante. Olha a carta que o sujeito mandou para o rei Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha, Ezequias, o teu Deus está te enganando. Não te deixe confiar nisso, não creia nisso, rapaz. Você está acreditando no que o teu Deus está dizendo? Que Jerusalém não vai ser entregue nas minhas mãos? Que sujeito prepotente e arrogante, hein? Versículo 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate? E o rei de Arpade? E o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Olha, uma ameaça terrível, uma afronta atrás da outra, cheio de arrogância, um homem pretensioso, um homem que se julgava Deus. Ele disse: eu que sou Deus, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Aí o rei Ezequias recebe uma carta como esta, uma afronta violenta. Olha, rapaz, não vá confiar no que o teu Deus diz não, viu? Não confie nessa coisa que está escrito na Bíblia, não. Não vá nessa onda, não. Porque não vai ter jeito, eu vou destruir vocês. Olha as outras cidades, você já viu? Esse homem já tinha conquistado mais de 143 cidades. Nenhuma resistia a ele. Nenhuma ousou enfrentá-lo. Ele pega a carta e o que é que ele faz? Qual é a atitude que Ezequias toma? Fazer uma corrente de libertação. Fazer um culto para quebrar a maldição. Não, isso deve ser maldição, não é possível. Tem alguma maldição que vem lá do meu tataravô, porque eu estou reto diante de Deus, eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou sendo fiel, eu estou sendo obediente, e de repente vem um negócio desse. É maldição hereditária. Não é assim que alguns indivíduos dizem? Ah, pastor, não sei porquê, problemas, eu estou com a minha vida reta, eu não estou vivendo em pecado, eu estou frequentando a igreja, eu estou cumprindo a palavra, eu guardo o dia do Senhor, eu não deixo de congregar, eu sou fiel nos meus dias, mas olha os problemas que eu estou enfrentando. Ih, rapaz, já sei o que é. Eles dizem, é porque tem uma maldição hereditária na tua vida. E aí criaram o culto para quebrar maldições. Que barbaridade, hein? Mas não é, meu irmão? Ou não é? Que barbaridade. Se fosse nos dias de hoje,
Ezequias, numa situação dessa, se ele fosse dar ouvidos àqueles que se dizem homens de Deus hoje, olha, ia aparecer gente para dizer: Ezequias, o negócio é o seguinte, a situação está preta, viu? Vamos começar fazendo o seguinte, Ezequias. Pega esse tambor de óleo, não ia ser um vidrinho, ia ser um tambor, né? Daquele de 200 litros. E chama o povo aí e manda ungir as muralhas da cidade. Aí todo mundo ia sair ungindo os muros da cidade. Manda ungir a porta da casa, para Senaqueribe não entrar. Depois eu dizer: agora é o seguinte, agora você tem que fazer uma fogueira santa. Você tem que pegar aí muito ouro, muita prata, senão Deus não vai livrar vocês. Aí o cara ia ter que dar muito ouro, ia ter que dar muita prata. Ia aparecer gente dizendo: não, faz uma romaria, Ezequias, vai lá em Juazeiro, no túmulo do Padre Cícero. Se você fizer uma romaria, uma promessa, Deus vai te livrar. Outro ia gritar: não, acende a vela para as almas, às segundas-feiras. Segunda-feira à noite acender vela para as almas. Já ouviram falar nisso? Como nessa época aqui, ele confiava plenamente em Deus, ele não dava ouvidos a essas vozes malignas. O que é que esse homem faz? Vou mostrar para você agora, veja aqui. Segunda de Reis, capítulo 19, versículo 10. Não, foi isso? Não, versículo 14, perdão, versículo 14. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor. Olha, na hora das grandes lutas, meu irmão, você tem que correr para a casa do Senhor. Você tem que se refugiar no templo. Você tem que vir para a igreja. Normalmente as pessoas fazem o contrário. Estão na igreja, quando enfrentam lutas, se afastam da igreja. Na hora que vem problemas, na hora que inimigos se levantam, as pessoas se afastam da igreja. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Sumiu, desapareceu. Aí daqui a não sei quantos meses você encontra: o que é que houve? Não, olha, começou a surgir problemas na minha vida, a coisa virou de tal maneira, eu desanimei, eu não tive mais ânimo para a igreja. Fazem tudo o contrário. Como é que pode ver Deus se manifestar? Como é que dizem crer em Deus? Quem crê em Deus é assim, ó. Subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante Deus. O Senhor está aqui, ó. E orou perante o Senhor, dizendo: olha a oração desse homem: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha, quando alguém te afronta, está afrontando o Deus vivo, meu irmão. Quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra Deus. E aí vai ter que prestar contas com Deus. E aí vai ter que se deparar com Deus. Olha aqui, versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de sua terra. É verdade. Lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Que oração maravilhosa, que oração magnífica. Belíssima, né? Uma confiança total em Deus. Não, aqueles ali foram derrotados porque os deuses dele não eram deuses. Eles confiavam em coisas estranhas, eles confiavam em ídolo, eles confiavam em sal, eles confiavam em rosa, eles confiavam em São Jorge, eles confiavam em Padre Cícero, eles confiavam em culto de quebra de maldição. Nós não, nós confiamos no Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que governa as nações. Nós confiamos no Senhor. Livra-nos das mãos desse homem. Livra-nos, ó Deus, para que os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor
Olha, a resposta de Deus à oração do rei Ezequias veio através do profeta Isaías. O profeta Isaías mandou um recado e disse: olha, Deus já te respondeu. Depois você vai ler tudo, que eu estou mostrando só os pontos principais. Vamos ver isso? Aqui, ó, versículo 32, no mesmo capítulo 19. Versículo 32, versículo 34. Pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha a resposta de Deus: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia! Mas por que não entrará? Senhor, um exército poderoso, nós somos um monte de formiguinha diante deles, nós não temos como é que não vai entrar? Versículo 34. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque eu vou defender essa cidade. Irmãos, olha, quando você é fiel a Deus, você pode contar com a proteção de Deus. Mas não tenha dúvida, Deus age em teu favor. Deus luta contra os teus inimigos. Às vezes inimigos que são muito maiores do que você. Às vezes situações que estão muito além das nossas forças. Quem aqui já não se viu enfrentando problemas que você dizia: eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como sair dessa situação. Mas aí você confia em Deus, e Deus vem de lá com poder irresistível, e Deus age de uma forma sobrenatural. Amém? Bom, você vê como é que Deus protege o seu povo, quando o povo dele anda em retidão? Por isso que eu comecei mostrando como era a vida de Ezequias, e como era a vida do povo nesse momento aqui. Porque às vezes só se mostra Deus agindo, aí todo mundo acha que Deus tem que fazer a mesma coisa da vida dele. Não. Se você não estiver vivendo uma vida de retidão, de fidelidade, de obediência a Deus, não pode contar com Deus, irmão. Não, olha o reino do norte, estava em desobediência, não estavam dando a mínima para os mandamentos, estavam fazendo aquilo que dava na telha. Deus permitiu que Senaqueribe fosse lá e destruísse tudo, e eles todos se tornaram escravos de Senaqueribe. Quando veio para Jerusalém, aí Deus disse: agora aqui é diferente, agora aqui a história é outra, agora aqui eu guardo, agora aqui eu protejo esse povo, porque esse povo é fiel, porque esse povo é obediente a mim. E aí você entende porque que eu bato sempre na mesma tecla, como eu exorto a igreja à obediência a Deus. Eu acho que, olha, eu aceito que exista pastor nesse mundo que faça a mesma coisa que eu faço, mais do que eu faço eu não aceito, porque o que eu exorto, o que eu falo, eu estou sempre falando, não faltem cultos. Oh, gente, leva a sério. Quantos de vocês faltaram quarta-feira à noite? Vocês estavam fazendo o quê que não estavam aqui? O que impediu vocês de estarem aqui quarta-feira à noite? Isso não é desobediência a Deus ou não é? É. Quantas vezes eu exorto, gente, domingo é o dia do Senhor, olha, vamos levar a sério, olha, Deus exige isso da gente. O domingo tem que ser todo dedicado a Deus. É para estar na igreja de manhã, é para estar na igreja no culto da noite. Quantos de vocês saem daqui e não voltam? Não dão a mínima. Aí na hora que vem de lá uma rebordosa, oh, porque Deus não me livrou? Oh, porque Deus não tem compromisso com desobedientes. Porque Deus não pode agir na vida de uma pessoa que é infiel, de uma pessoa que não tem temor. Quantas vezes eu exorto aqui
à igreja, sejam fiéis a Deus, sejam fiéis nos dízimos, sejam generosos nas ofertas, ajude o bom samaritano, dê pão a quem tem fome. Quem é de Deus tem que ter sentimento pelo próximo. Quantas vezes eu ensino isso aqui? Quantas vezes eu exorto que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? Quantos maridos que não fazem isso? Quantas vezes eu exorto que a esposa tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor? Quantas esposas que não são submissas, ao invés de serem auxiliadoras, são atrapalhadoras? O homem quer ir para a direita, ela diz, não, eu vou para a esquerda. Viu? Ser submissa não é ser escrava. Não é ser uma vaquinha de presépio e balançar a cabeça para tudo que o marido quer. Não. É ser uma auxiliadora. É caminhar junto. Sabe? É visar alcançar o mesmo alvo. É buscar ter a mesma espiritualidade. Às vezes o marido está lá em cima, a mulher está lá embaixo. Às vezes o marido é espiritual. A mulher, coitadinha, lá no chão. E não quer mudar, e não muda, e não cresce. Ao invés de ser uma auxiliadora, se torna uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Então está aqui, ó. Esse povo aqui era obediente a Deus. Esse povo aqui não brincava com Deus. Viu? Esse povo aqui levava a sério as coisas de Deus. Olha como Deus protege. Versículo 35. Agora Deus age de uma forma sobrenatural. Irmão, o sobrenatural de Deus é quando Deus faz algo que foge a toda e qualquer lógica. É quando Deus faz algo que quebra as leis da ciência, da física, quebra as leis da medicina. É quando Deus faz algo que não tem como explicar o que Deus fez. Não tem. Por exemplo, como é que explica um morto sepultado há 4 dias, já cheirando mal, podre, ressuscitar? Quem pode explicar isso? Ninguém. É o sobrenatural de Deus. Como é que pode explicar um homem ser jogado dentro de uma cova de leões e quando a leãozada veio de lá, não poder tocar num dedo dele? Quem é que explica isso? Você já foi num circo? Já viu um leão de perto, numa jaula? Você chega perto da jaula? Deu dúvida e vi Deodó. A jaula está ali, você está aqui, ó. Não, deixa ele lá, deixa eu aqui mesmo, meu irmão. Deixa eu ver de longe. E tem uma jaula de ferro, de barra de ferro. Você quer distância. Vocês lembram o que aconteceu há muitos anos atrás lá em Recife? O leão que devorou o menino? Alguém lembra disso? Terrível, né? O pai foi ao circo com o filho, e aí foi ver o leão, chegou perto da jaula, o leão botou a pata, pegou a criança e conseguiu passar entre as grades. Esmagou, entrou com a criança e devorou a criança. Matou a criança ali na frente de todo mundo. E não deu tempo de ninguém fazer nada. E o pai daquele menino era um crente desviado. Viu? Estava desviado da igreja há muito tempo. Olha as consequências. Terríveis, né? Terríveis, terríveis, terríveis. Então, Daniel na cova dos leões. Um leão dentro de uma jaula, a gente já tem medo, meu irmão. Agora imagine dentro da cova, onde os leões moram. Aquele monte de leão. Como é que explica o leão vir de lá, com fome, uma comida deliciosa? Profeta, ó. Imagina, filé mignon, meu irmão. Ah. E de repente a leãozada chega e para diante do profeta e não pode fazer nada. E ficam todos assentados como se fossem gatinhos domésticos. Quem que explica isso? Ninguém explica. É o sobrenatural de Deus. Olha o sobrenatural de Deus aqui. Deus disse, olha, nenhuma flecha ele vai jogar sobre Jerusalém. Nenhumazinha. Nenhuma flecha ele vai conseguir jogar. Viu? Não vai vir contra vocês com escudo. Não vai vir.
Ele não vai nem marchar contra vocês. Puxa, mas eles estão ali perto. Não vai jogar nenhuma flecha? Não. Não vai caminhar em nossa direção? Não. Como é que vai ser isso? É o sobrenatural de Deus. Olha aqui, ó. Versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Naquela noite, Deus envia um anjo, e um anjo faz com que 185.000 soldados amanheçam mortos. Como é que pode? De uma noite para um dia de manhã, 185.000 homens morrerem. Como é que explica isso? Está aqui. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quando a turma se levantou, disse: que é isso? Que tanta gente morta é essa? O que é que houve? Não sei. Olha, irmãos, 185.000 pessoas é muita gente. Imagine o pavor, imagine o medo que se apossou deles. Quando se levantaram de manhã, gente, olha o que aconteceu aqui. Sabe o que Senaqueribe fez? Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Ele deve ter dito: gente, olha, o Deus desse povo aí é tremendo. Olha o que aconteceu. Deus que me livre, perna para que te querem. Quero distância de Judá. Irmãos, mas tem que ser assim. Olha, os ímpios tem que temer você, tem que respeitar você, tem que saber que você tem um Deus que é poderoso e vela por ti. Eu não vejo o mundo lá fora respeitar o povo de Deus. Não respeitam, debocham, fazem gracejo, fazem piada. Mas respeito um macumbeiro, respeito uma pessoa que frequenta o candomblé, mas não respeita o povo de Deus. Mas sabe por quê? Porque o povo de Deus não se tem feito respeitar. O povo de Deus não se tem feito respeitar. Então, o sujeito se levantou e foi embora. Está aqui, ó. Versículo 37. Teve mais. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirosk, seu Deus, o sujeito correu para casa, para a terra dele, e a primeira coisa que ele fez foi adorar o Deus dele. Nirosk, meu Deus do céu. Deus Nirosk, né? Foi lá adorar o Deus dele, foi lá fazer uma macumba, foi lá acender uma vela, foi lá fazer um sal grosso, viu? Quando ele estava adorando o Deus dele, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Os filhos mataram o pai, de olho na herança, para tomar o lugar do pai. Olha, já naquela época acontecia isso, viu? Feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Está vendo? Olha, irmão, Deus concedeu a Ezequias uma vitória espetacular. Um povinho insignificante, que era o povo de Judá. Acorda o pessoal do louvor que está aí dormindo. Um povinho que não tinha muita influência. Um povinho que não tinha armas. Um povinho que não tinha o poder das armas de guerra. Mas Deus concede a este povinho de Judá aqui uma vitória maravilhosa, uma vitória espetacular. Aquilo que para todo mundo era impossível, Deus fez se tornar possível. Interessante, né? Quando Deus quis matar 185.000 soldados do exército da Síria, tudo que Deus precisou fazer foi apenas enviar um anjo. Umzinho só. Está aqui, ó. Os deuses de Senaqueribe não foram capazes nem lhe dar a vitória em Judá, nem de protegê-lo dos seus próprios filhos. Por isso que você tem que crer no Deus da Bíblia. Você tem que confiar nesse Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção
de fatos que se não vê. Ezequias creu. Ezequias disse, olha, é verdade. Nós somos insignificantes. Nós somos um povinho de nada. Não tem como vencer esse homem. Mas eu creio que Deus vai nos dar o livramento. Eu tenho a certeza que Deus vai agir. Eu tenho uma convicção que nós não seremos derrotados como as outras cidades foram derrotadas. Confiando em quê? Em Deus. Você está vendo? Certeza, convicção. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu espero que Deus faça. Eu espero que Deus haja. Eu espero que Deus faça o impossível se tornar possível. Eu espero isso, eu espero aquilo da parte de Deus. Eu tenho uma convicção que Deus vai fazer. Os meus olhos não estão vendo. Tudo está mostrando o contrário. Tudo está mostrando que não tem jeito. Tudo está mostrando que nós vamos sofrer uma derrota como as outras cidades sofreram. Mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória em nome do Senhor. E Deus deu, meu irmão. E Deus deu a vitória. Aleluia. Então, esta é a fé dos eleitos de Deus. Esta é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé bendita. Agora, meu irmão, Deus não vai agir na tua vida se você não for fiel a Deus. Se você não for obediente a Deus, viu? Se você não se submeter por inteiro a Deus. Olha, eu às vezes fico, sabe? Me perdoe, mas eu tenho que falar essas coisas. Foi domingo passado, foi? Foi. Domingo passado veio uma inspiração de Deus. O culto da manhã terminou mais de meio-dia, não foi? E o culto da noite, pela primeira vez nesses anos todos, nós começamos o culto domingo 6h30 e fomos terminar 9h20, né? 9h20. Eu digo, puxa vida. Mas foi uma coisa pelo Espírito mesmo. Né? Uma coisa pelo Espírito. Uma ou outra pessoa reclama, né? Puxa. Tem gente que diz assim, puxa, o pastor Carlos hoje exagerou, né? Eu? Sou eu ou é o Espírito Santo que dirige isso aqui? Vou te dizer uma coisa. Se fosse por mim, domingo passado de manhã o culto tinha sido bem curto. Porque eu comi uma carne aí de porco, parece, não me fez bem. E eu praticamente não dormi. Sabe aquela coisa que ataca o fígado? Que fica aquele mal-estar que você não consegue dormir? Então meu corpo estava pedindo cama. Então, pela lógica, era para eu fazer um culto rápido, para descansar. O culto foi longo. Chega a noite, mais longo ainda. Viu? Tudo bem. Quarta-feira agora, acabou o culto, fiz tudo que tem que fazer, subi. Aí liguei a televisão. Aí fui assistir o futebol. 2 jogos tinham quarta-feira, decidindo quem vai disputar as finais da Copa do Brasil. Não, a Libertadores era lá na Caixa Prego, na Argentina. Eu quero saber os que eram aqui no Brasil. Então eu estava jogando no Rio de Janeiro, o Sport de Recife e o Vasco da Gama. Estava jogando em São Paulo, o Corinthians e o Botafogo do Rio de Janeiro. Os 2 vencedores vão disputar a final. E eu fiquei assistindo. Os 2 jogos terminaram empatados. E terminando empatados, iam decidir nos pênaltis. E quando isso aconteceu, aí o narrador dizia assim, não arreda um pé do estádio, nenhum torcedor sai, olha, ninguém se mexe, olha, todo mundo ansioso, todo mundo na expectativa. Aí eu viro e olho para o relógio, que tem um relógio ali na parede pendurado. Você sabe que hora era? 00:10. 00:10. 70 mil pessoas no estádio, 70 mil pessoas no outro, e o cara dizendo, ninguém sai, ninguém arreda pé. 00:10, me chamou a atenção, foi olhar a hora.
Eu digo, gente, se fosse um culto da igreja, o nego já estava amaldiçoando o pastor até a última geração. Não vou mais, não é possível. Isso é um exagero. Como é que pode uma coisa dessa? Não podia pregar menos, não? Fala demais. Não dá para fazer uma pregação de 10 minutos? Não, isso é tremendo. Era 00:10. Foi terminar esse lenga-lenga quase 1h da manhã. Quase 1h da manhã. Dá para você ideia que hora esse pessoal foi chegar em casa? Tudo trabalhador. Tudo gente que no outro dia, 5h da manhã, ia ter que estar de pé. E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu estive no meio dessa multidão? Ninguém reclama. Pelo contrário, quanto mais demora, mais eles gostam. Mas eles sentem prazer. E às vezes na igreja, as pessoas assistem o culto olhando para o relógio. Olhando para a hora. Preocupado se vai demorar, se não vai demorar. Será que hoje vai ser mais rápido? Será que hoje o pastor vai demorar um pouquinho mais? Ah, tomara que ele não fale muito. Ah, tomara que seja rápido para eu poder ir embora. Como é que Deus deve se sentir com isso, hein? Que fidelidade daquele povo. Quanto foi o ingresso? Sim. O ingresso em São Paulo foi mais barato, né? O ingresso em São Paulo foi R$30. No Rio foi 50. Só que com um detalhe, não tinha ingresso, tudo na mão dos cambistas. O ingresso mais barato foi vendido a R$100. R$100. 70 mil pessoas compraram ingresso a R$100, no mínimo. Que fidelidade ao futebol, hein? Que amor ao futebol. Que amor ao clube. Viu? Quarta-feira agora que dia era? Qual era a data? Hoje é dia 1º. Sexta... Quarta passada eu estou falando. Não. Hoje é 1º. Sábado foi 31. Ontem foi 31 ou 30? 31. Sexta foi 30. Quinta, 29. Quarta, 28. Dia 28. Que é o pior dia do mês em termos de dinheiro. Todo mundo sem dinheiro. Você chegar na igreja e pedir um apelo para trazer uma oferta nessa data, não dá. Essa época está difícil, essa época não tem como. A oferta dá desse tamanho. R$300 de oferta. E para essa gente aí não tem dia ruim. Eles arranjam o dinheiro. Eles pagam R$100 por um ingresso para assistir um jogo. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa profundamente errada na igreja do Senhor Jesus. Profundamente errada. É por isso que muitas das vezes nós não vemos Deus agir na vida das pessoas como Deus agiu aqui, ó. Meu irmão, Deus quer agir na tua vida da mesma maneira que Ele agiu na vida de Ezequias. Deus quer agir na tua família da mesma maneira que Ele agiu com o povo de Judá. Mas Deus quer de você fidelidade, obediência, reverência. Deus quer que você o coloque como prioridade número 1 da tua vida. Se você não fizer isso, não pode contar com Deus. Não pode. Deus não tem compromisso algum com os infiéis. Deus não tem compromisso algum com quem não lhe leva a sério. Deus não tem compromisso algum com quem não tem temor a Ele. Não tem. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Vamos ficar de pé.